Boa noite, irmãos. Pastor Valnei não pôde vir hoje. Já expliquei pela manhã, né? A irmã Daniela, a esposa do pastor Valnei, está com alguns sintomas típicos de ou gripe ou semelhante à Covid, a garganta inflamada. Né? Amanhã ela fará o exame só para confirmar, né? Mas devido a essa onda de novos casos, então essa é uma das recomendações. Se alguém tem alguém em casa com sintomas de Covid, não venha para a igreja, procure ali orientação médica, ou então acompanhe de casa na transmissão, os cultos, tudo isso para a gente ficar mais seguro, né, em relação a questão de contaminação e tudo mais. Né? Estamos tentando seguir aqui ao máximo também distanciamento, as cadeiras, o uso de máscara, né? A temperatura, e vamos continuar orando, porque Deus é que está no controle de todas as coisas e nele podemos sempre confiar. Então, em relação também aos cumprimentos, cuidado, sempre depois use aí o álcool em gel ou água e sabão. Isso é muito importante. E também, eu sei que, pelo menos há uns 3 domingos, nós estamos tendo participação de 2 irmãos que talvez alguns aqui não conheçam. Então, eu vou apresentar hoje a irmã Tássia, né, que cantou aqui também com a irmã Thalita. Ela é membro da Igreja Batista Regular Luz Brilhante de Belém do Pará. E ela é irmã da Thaísa, o nome até semelhante, né? A esposa do irmão Carlos Alberto. Tá? Então, ela está aqui passando alguns dias e amanhã ela vai retornar, né, à sua cidade natal. Também o irmão Juan, que foi quem tocou hoje também nesses últimos, acompanhando pelo menos as mensagens musicais. Ele é filho do pastor Edson Pergentino, e lá de Rio Branco, Acre. E ele está aqui com a sua mãe, a irmã Aldione, e a sua irmã Amanda. O pastor Edson já veio domingo passado, mas hoje ele não pôde vir porque precisou retornar a Rio Branco, porque os seus pais, o senhor Paulo Lourenço e a dona Conceição, estão com Covid também. Já peço oração dos irmãos em relação aos pais do pastor Edson, os avós do Juan e da Amanda, que também estão numa situação bem delicada em relação ao Covid. Vamos orar por esses irmãos, né? Que Deus faça, então, a vontade dele. Então, esses são irmãos, né? Membros de igrejas batistas regulares, estavam conosco aqui, contribuindo também com nossa igreja na adoração ao Senhor. Então, pronto, agora estão conhecidos já. A irmã Tássia, ela é professora de canto da Thalita, e hoje elas fizeram essa apresentação, né? Se você quer fazer aula de canto lírico online, fale com a irmã Tássia. Ela não me pediu para fazer isso, tá? Mas falem com a irmã Tássia. Agora sim, vamos orar, para meditar um pouco na palavra de Deus. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, agradeço ao Senhor pela oportunidade que temos de te cultuar, oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Que o Senhor nos dê o entendimento, a iluminação, através do Teu Santo Espírito, para que entendamos, ó Deus, a Tua vontade, como diz o apóstolo Paulo, para que procuremos conhecer ou saber qual a vontade de Deus e assim a coloquemos em prática, Senhor, como servos obedientes e fiéis ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estamos num período da história humana que chama-se pós-modernidade. Nesse período pós-moderno em que vivemos, o relativismo impera, bem como o anti-intelectualismo. Diferente da era moderna, né, a era posterior, esta era desconfia da razão. Para o pensamento pós-moderno, não existe verdade absoluta, mas verdades diversas e distintas. Por exemplo, dizem, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade, as quais continuam sendo verdades, mesmo que se oponham umas às outras.
Daí eu dizer que existe um anti-intelectualismo nesta era, pois como pode existir duas verdades antagônicas entre si? De fato, trata-se de duas opiniões opostas que, sendo uma verdadeira, a outra, logicamente, é falsa. Porém, os intelectuais pós-modernistas repudiam essa lógica e usam o relativismo para defender uma suposta tolerância a todas as ideias, com exceção, é claro, a ideia de uma verdade absoluta. Certo professor de teatro disse em um artigo acadêmico, abre aspas, saliento a importância de colocar em pé de igualdade todos os saberes, buscando não hierarquizá-los, pois, como nos disse Paulo Freire, não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Parece uma posição muito bonita e inclusiva, mas considerando realidades específicas, ela não se sustenta. Pois algumas pessoas sabem mais de determinada área do que outras. Além disso, alguns saberes são verdadeiros, outros falsos. Alguns bons, outros ruins. Lembre-se de que o saber é um conhecimento, é uma compreensão ou uma habilidade. Tipo, como é dito muitas vezes, né? Aquele que aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece. É um conhecimento, é uma habilidade. Considere, por exemplo, dois músicos que você conhece que tocam o mesmo tipo de instrumento. Se você for compará-los, possivelmente perceberá que um toca melhor do que o outro. E isso é absolutamente natural. Isso é comum, isso é normal. Mas talvez, para não constrangê-los, se você for perguntado, né, quem dos dois toca melhor, e você está na frente deles, você vai dizer, não, os dois tocam bem. Por quê? Porque você não quer chatear um ou deixar o outro meio triste. Certamente seus saberes são diferentes, mas um pode saber mais do que o outro, por vários fatores. Talvez mais tempo de estudo, maior dedicação, um professor também com maior conhecimento, vários fatores. Agora reflita, existe música melhor do que outra? Assim como outras obras humanas, a música é fruto de um trabalho intelectual e pode ser julgada por sua qualidade. Infelizmente, os intelectuais pós-modernistas querem nos fazer acreditar que uma composição de um grande mestre do período barroco, ou do período clássico, ou do período romântico da história da música, tem o mesmo valor e qualidade de uma música popular do século XX ou XXI, composta por um músico que mal conhece as regras de harmonia. Você pode até gostar dessa música, desse músico mais recente, e não gostar da outra música. Mas isso não faz com que a segunda tenha uma qualidade superior à da primeira. Então, chegamos noutra questão. Gosto. O gosto. Será que o gosto é neutro? O gosto surge por sua formação, por sua educação e cultura. Gostamos daquilo que conhecemos e experimentamos. É claro que nem tudo que vemos ou provamos na primeira vez já passamos a gostar. Eu estou aqui há alguns meses tentando gostar de café sem açúcar. Estou quase chegando lá, já consigo tomar tranquilamente, né, sem fazer careta. Tem coisas, então, que a gente gosta por causa da exposição, né? E, às vezes, essa exposição ela é meio que imposta, talvez pelo costume da sociedade, a cultura, talvez pela manipulação de alguém, a mídia, seus amigos, você não quer desagradá-los, então você quer gostar daquilo que eles gostam, ou até de seus pais, ou outras coisas, etc. Você já viu um menininhozinho assim, de 1 ano de idade, já usando a camisa do time de futebol que o pai gosta? Ele nem sabe o que é aquilo ainda, mas ele já torce por aquele time. Talvez quando ele crescer, ele vai escolher outro time, né? Vai escolher outro time, ou vai ser fiel ao pai dele.
Vai ser fiel ao pai dele. Considerando que muitos dos nossos gostos surgiram por influência da cultura em que estamos inseridos, devemos buscar compreendê-la, ou seja, compreender essa cultura. Será que toda cultura é neutra ou amoral? Você já ouviu alguém defender uma prática de um povo que para nós seria um absurdo ou até crime? Isto é, quando imagina um povo tribal, certo povo indígena, que praticam a eugenia. O que é eugenia? Eugenia é quando nasce um bebê saudável na aldeia, ele pode viver. Ou seja, está saudável, pode viver. Se nasce um bebê com algum tipo de deficiência, aquele povo que tem essa cultura da prática da eugenia mata aquele bebê. É uma espécie de aborto pós-nascimento, não é? Eu não quero esse bebê. Mata ele. Ninguém pode interferir, dizem, pois isso faz parte da cultura daquele povo. Assim, algumas pessoas defendem o nazismo, por exemplo. Fazia parte do entendimento daquele povo. Veja como o relativismo, então, é perigoso, né? Percebe, então, esse relativismo? Nós não podemos dizer que é errado se para alguém é certo. É a nossa verdade e a verdade da outra pessoa. Mas se cada um segue a sua verdade, não existe certo e errado, bom e mal, bonito e feio. Porque aquilo que eu considero errado pode ser certo para outra pessoa. Aquilo que eu considero feio pode ser bonito para outra pessoa. Esse é o relativismo pós-moderno. Como poderemos, então, ter certeza de alguma coisa? Saber o que é realmente verdadeiro e bom? Você deve estar se perguntando, eita, como isso afeta a nossa vida, hein? E como agir com isso, reagir na nossa vida cristã, pensando que nós estamos nessa era pós-moderna, que as pessoas pensam dessa forma. Então, isso nos atinge de várias formas. Por exemplo, como poderemos servir e adorar a Deus se não soubermos o que é verdadeiro e agradável a Ele? Se cada pessoa resolve adorar a Deus de acordo com a sua verdade, haverá vários tipos de adoração. Mas será que para Deus tudo é relativo também? A sociedade muda, mas Deus é imutável. Ele é absoluto e sua verdade também é absoluta. O contrário do que diz o pensamento pós-moderno. Por isso precisamos buscar a verdade de Deus para vivermos por meio dela. Onde iremos encontrar? Na Bíblia. Para entendermos ou para termos entendimento quanto à vontade de Deus, ao serviço a Deus, devemos buscar esse entendimento nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é tudo o que precisamos para tomarmos decisões que agradam a Deus. Por isso devemos estudá-la. E uma das doutrinas básicas das igrejas cristãs é a doutrina da suficiência das Escrituras. Uma das passagens mais claras a respeito desta doutrina é a que nós iremos estudar nesta noite. Se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que,
Desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, devemos, em primeiro lugar, estudar as Escrituras, porque a Bíblia é confiável para ser seguida em todo o tempo. Devemos estudar as Escrituras, porque a Bíblia é confiável para ser seguida em todo o tempo. Paulo escreveu esta carta ao jovem pastor Timóteo, que estava, naquela época, pastoreando a igreja de Éfeso. Paulo escreveu para motivá-lo a permanecer firme, a perseverar diante das dificuldades do ministério. Isso com, então, perseverança, né? Permanecer com perseverança e pureza. Né? Então, certamente, Timóteo estava enfrentando talvez aqueles mesmos problemas que Paulo já tinha citado, conforme Atos, capítulo 20, versículo 29. Quando ele reuniu ali alguns presbíteros, né, de Éfeso, e antes da sua partida ele disse: eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, quando ele usa essa expressão lobos vorazes, é claro que ele não está sendo aqui literal, mas ele está falando de inimigos. Entre vós, provavelmente inimigos que já estavam entre eles ali na igreja. Falsos mestres, ensinando heresias, e não poupariam o rebanho. Ou seja, aqueles lobos vorazes seriam a causa de muitos problemas, talvez a destruição daquela igreja. E ele também fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32, que ele lutou com feras em Éfeso. Talvez Timóteo estivesse enfrentando os mesmos problemas. Aqueles lobos vorazes chegaram na época de Timóteo. Talvez aquelas feras que Paulo enfrentou, também Timóteo estava enfrentando. Timóteo, então, foi exortado a manter o padrão da sã doutrina. Veja lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. 2 Timóteo 1, capítulo 13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. E também ele foi exortado a permanecer naquilo que aprendeu, que nós lemos no versículo 14 do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado. Então Paulo está exortando, olha, fique, em outras palavras, fique firme na palavra de Deus. Persevere na palavra de Deus. Então, vamos ver aqui 3 fatores. Primeiro aqui, porque devemos permanecer firmes, né? Porque a palavra de Deus é confiável para ser seguida todo o tempo. Vamos imaginar que a perseverança, vamos considerar então a perseverança. Se mantenha naquilo que você aprendeu, permaneça naquilo que você aprendeu, se mantém firme no padrão das sãs palavras, da sã doutrina. Observando os contextos, nós percebemos nos 2 casos, isso até nós vimos a última oportunidade que eu tive para pregar aqui na igreja, também foi 2 Timóteo, só que o capítulo 2, e nós vimos esse mesmo texto, nesses 2 textos que eu citei agora, no contexto imediato, fala-se sobre problemas, sobre dificuldades. Volte de novo para 2 Timóteo, capítulo 1, e leia o versículo anterior ao que nós já lemos, que foi o versículo 13. Leia o versículo 12. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aí vem a exortação. Mantém o padrão das sãs palavras. Agora, vamos voltar para o capítulo 3 e vamos ler um pouquinho aqui, antes também do versículo 14, vamos ler a partir do versículo 10.
Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, olha aqui os problemas. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, veja, aí logo depois ele vem a exortação. Tu, porém, veja o contraste aqui, né? Permanece naquilo que aprendeste. Olha, embora haja todos esses problemas, essas perseguições, esses homens maus aqui que enganam e são enganados, você permanece naquilo que aprendeste. Perseverança. Seja perseverante na palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos sustenta em meio às dificuldades. Através de sua palavra, o Senhor nos capacita a perseverar em quaisquer circunstâncias, inclusive diante desta pandemia que enfrentamos. É a palavra de Deus que nos dá forças. É a palavra de Deus que nos dá esperança. É a palavra de Deus que nos ajuda a perseverar diante do sofrimento, diante dos problemas, diante das enfermidades. Lembra do ensino de Jesus quando falou sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha? Vieram as chuvas, os ventos, e a casa permaneceu firme. Esse homem que construiu a casa sobre a rocha, a lição de Jesus era: aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus, as palavras de Deus, é semelhante a este homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja, construir a sua vida, o seu viver, na rocha firme, que é o Senhor Jesus Cristo e sua palavra, também nos mantém firmes quando vierem as tribulações, as tempestades, as provações, problemas e sofrimentos e dificuldades. Irmãos, neste período de pandemia, é o tempo que mais devemos nos apegar à palavra de Deus. Eu sei que às vezes quando estávamos em quarentena, né, eu ouvia muito, de vez em quando, as pessoas falando sobre vamos passar os dias assistindo séries, né, séries da Netflix e tal e tal. Vamos passar os dias, sei lá, dormindo, fazendo qualquer outra coisa. E talvez, espero que não, mas talvez muitos crentes tenham esquecido de dar mais tempo à palavra de Deus, de dar mais tempo à oração. Não é a série ou as séries de qualquer plataforma de streaming que vai nos fazer perseverar nos meios das dificuldades. Aquilo só vai nos distrair. Só isso. É a palavra de Deus que nos dá perseverança. Permanecer na palavra de Deus é a única opção para o crente. Não existe um plano B. Outro fator que devemos considerar é confiança. Veja aqui Paulo, voltando para o capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo argumenta que Timóteo conhecia bem de quem havia aprendido. Por que isso é importante? Porque Timóteo deveria lembrar e considerar que foi ensinado por pessoas idôneas e confiáveis que o amavam e que certamente também criam no que estavam ensinando. Ou seja, não era uma pessoa que estava, como diz o versículo 13, enganando e sendo enganado. Mas era uma pessoa, ou eram pessoas que conheciam a verdade, viviam a verdade e ensinavam a verdade. Quem estava ensinando, ou quem ensinou Timóteo? O próprio Paulo, conforme versículo 10, do capítulo 3. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E o próprio testemunho, né? Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então, a prática, a vida, o caráter de Paulo ensinava, e fora os seus próprios ensinos, né, orais, verbais, ensinavam Timóteo. E quem mais ensinava? Veja capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que,
primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Opa! Parece que a avó e a mãe de Timóteo, que eram crentes, já que tinham fé, possivelmente elas ensinaram também Timóteo. Veja agora o versículo, aliás, mais para frente, capítulo 3, voltando para o capítulo 3, agora o versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo era filho de uma judia e de um pai grego. Quem dos dois conhecia a palavra de Deus? A mãe. Quem então ensinou na infância a Timóteo as sagradas letras? A mãe. E certamente a avó. Agora, compare com os inimigos, os quais Paulo se refere no contexto. Veja 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, atenção, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Veja esses inimigos aqui que Paulo se refere. Ele fala sobre Janes e Jambres, né? Alguns acreditam que Janes e Jambres podem ser os nomes de alguns daqueles magos de Faraó. É uma ideia, não tem mais uma outra referência de Janes e Jambres nas Escrituras. Como fala sobre Moisés, é possível que tenha sido alguns daqueles magos de Faraó. Mas vejam, o que a gente tem que entender aqui. Eles aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade, porque eles aprendem o que é falso, o que é mentira, porque sem Deus não há a verdade, né? A verdade absoluta, a verdade verdadeira, né? Para ser bem redundante, né? e enfático. Agora veja o versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por que enganando e sendo enganados? Porque eles também não conhecem a verdade. Então, aquilo que eles entendem ser a verdade, eles transmitem. Então, eles podem enganar contando realmente mentiras que eles acham que é mentira, mas eles podem também enganar e ser enganados por aquilo que eles entendem ser verdade, mas que na verdade não é. Então, veja, Paulo diz a Timóteo, sabe de quem você aprendeu. Você aprendeu de pessoas que amam você, pessoas confiáveis, tementes a Deus, que conhecedores estão de Deus. Se eles conhecem a Deus, são fiéis a Deus, conhecem a palavra de Deus, eles conhecem a verdade e podem então ensinar a verdade. Diferente dessas outras pessoas aqui, que só se enganam os outros também. Neles não se podia confiar. Um terceiro fator que podemos considerar é a perfeição. Paulo reforça sua exortação com outro fortíssimo argumento, a inspiração divina. A inspiração divina das Escrituras. A Bíblia é totalmente confiável porque sua fonte é perfeita, infalível, inerrante. É o próprio Deus, a autoridade suprema, o padrão e referencial para tudo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 20 e 21, deixa isso muito claro, que qualquer profecia não veio de particular elucidação humana. Antes, homens santos escreveram movidos pelo Espírito Santo. Às vezes as pessoas dizem assim, mas isso aí é um livro de homens. Por quê? Porque eles tentam desacreditar as Escrituras. Mas a própria palavra de Deus diz, esse livro foi escrito por homens que escreveram inspirados por Deus.
Deus os capacitou, Deus lhes soprou, Deus usou a personalidade deles, usou a técnica deles, o conhecimento deles, mas os dirigiu, os moveu através do Espírito Santo para escrever de forma que não há erros. É a verdade, a pura verdade. A palavra de Deus é perfeita, porque a fonte é perfeita, é o próprio Deus. E eu estou enfatizando também aqui a própria autoridade. Quem foi que disse? Foi Deus. O Criador, o Todo-Poderoso, o Soberano. Ninguém pode dizer que é maior do que Deus. Há algum tempo atrás, eu acho que eu era solteiro ainda, quando assisti um filme chamado A Jornada. A Jornada, uma viagem pelo tempo. Era um filme cristão de ficção, de certa forma, mas que tinha um ensinamento muito interessante. Um certo doutor de uma universidade, provavelmente inglês, agora eu não vou lembrar, ele escreveu um manuscrito ensinando, vamos dizer, atitudes morais para a sociedade, porém, ele não queria ofender ninguém sem usar a autoridade que é Deus. Ou seja, você deve fazer o que é certo, você deve ser honesto, você deve ser íntegro, né? Agir com falar a verdade, não roubar e tal. Só que ele nunca dizia por quê. Quem foi que disse isso? E aí a história conta que ele pegou, através de um outro doutor, uma máquina do tempo e foi há alguns anos na frente. E, de repente, ele viu um menino roubar de outro menino, talvez um pirulito, alguma coisa. Ele pegou aquele menino e disse, você não deve fazer isso. E o menino olhou para ele e disse, quem disse que eu não posso? E aí ele ficou assim e disse, o menino foi embora. E ele pensou, Deus disse isso. Então ele lembrou que quando ele escreveu o manuscrito dele, ele tirou Deus. Ou seja, não havia autoridade. É o relativismo. Qualquer um pode fazer o que quiser, conforme der na sua cabeça. Por quê? Porque todo mundo tem a sua verdade. Não tem alguém superior, um ser supremo a quem iremos prestar contas. A autoridade suprema, o padrão, o referencial para tudo é Deus. Neste mundo pós-moderno é impossível apontar um referencial absoluto a ser seguido, pois todos podem fazer o que bem entenderem. Por isso também, essas pessoas não têm esperança, essas pessoas não acham sentido para a vida, essas pessoas não têm segurança de vida eterna. Porém, a Escritura Sagrada nos aponta a rocha firme, nos aponta o porto seguro, nos aponta a esperança certa, a verdade absoluta. Então, assim como Paulo exortou a Timóteo, devemos também permanecer na palavra de Deus em todo o tempo, porque ela é totalmente confiável. Em segundo lugar, devemos estudar as Escrituras porque a Bíblia é proveitosa para nos dar entendimento. No primeiro aspecto, o entendimento para a própria salvação, que é o que diz o versículo 15, a segunda parte do versículo 15, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isto não significa que Timóteo ainda não era salvo. Poxa, você deve permanecer seguindo aquilo que você aprendeu, ou seja, da palavra de Deus, porque isso pode te tornar sábio para a salvação. Na verdade, o que ele quer dizer é que a palavra de Deus é permanentemente, constantemente suficiente para dar entendimento a alguém para que creia em Cristo, seja salvo e viva para Cristo. É o viver cristão. Né? E também nós podemos entender, antes de falar isso, vou ler um outro trecho que dá essa ideia também semelhante a essa aqui que Paulo falou. Paulo escreveu lá, isso é um texto bem conhecido, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Né? Paulo fala o que do Evangelho? Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que eu estou enfatizando aqui, não tem o R no final. Crê, ou seja, está no presente. Né? É poder para a salvação
Quando a gente vê para a salvação, dá a ideia de algo que vem depois. Mas aquele que crê é o que crê no presente. Parece o que Timóteo já cria em Deus, já cria no Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus ainda poderia torná-lo sábio para a salvação. Por quê? Porque, num certo sentido, estamos ainda sendo salvos. Por favor, não entendam errado. Não estou aqui pregando de forma alguma perda da salvação. Opa, me salvei aqui, perdi a salvação porque pequei, voltei. Não, não é isso. É que a cada dia nós usufruímos da salvação, e essa salvação só será plenamente consumada quando estivermos na presença do Senhor Jesus Cristo, que não haverá mais pecado. Estaremos então desfrutando da glória e do gozo eterno e de então uma salvação perfeita. Agora nós não estamos mais condenados por causa do pecado, né? Mas ainda estamos na presença do pecado. E é a palavra de Deus que nos ajuda a nos salvarmos desses nossos próprios pecados. Isso também pode ser um entendimento em relação a isso. O mesmo Paulo que falou a Timóteo, também falou aos romanos, e foi ele que disse que a salvação vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, em Romanos 10 e 17. Então, o Espírito Santo usa a palavra de Deus na vida de uma pessoa como um meio pela qual aquela pessoa chega à fé em Cristo e vive pela fé. O Evangelho não é, a palavra de Deus não é usada apenas como uma chave para a salvação. Né? Eu uso o Evangelho aqui para evangelizar alguém, simplesmente. Não, o Evangelho serve para a minha vida cristã até o fim. Essa é a ideia, para que eu continue vivendo pela fé, né? Vivendo de modo que agrada a Deus. Lembre-se que para agradarmos a Deus, precisamos, em primeiro lugar, ter fé nele. E só teremos o entendimento verdadeiro em Deus, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter entendimento, sabedoria? Somente em Deus, somente temendo a Deus, somente conhecendo e tendo um relacionamento com Deus e estudando a sua palavra. Um segundo aspecto, porque a Bíblia é proveitosa para nos dar entendimento, é também para suprir as nossas necessidades doutrinárias. Versículo 16. Nós vemos toda a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Além de inspirada por Deus, ela é útil. Isto é, ela é proveitosa, ou literalmente, ela é lucrativa. Cada parte da palavra de Deus tem proveito para o crente. Toda a Escritura, toda. Tem crente que gosta só dos salmos, né? Tem pessoas que gostam das histórias bíblicas, especialmente as histórias do Antigo Testamento e talvez as histórias de Atos, ou dos Evangelhos. Tem gente que só gosta de ler os Evangelhos. Tem gente que prefere as cartas paulinas, são mais doutrinárias, né? E tem até o fã-clube de Paulo e tudo mais. Né? No entanto, quando Paulo escreveu esta carta, ele estava se referindo à palavra de Deus que tinha naquele momento, que era o Antigo Testamento. Né? O Novo Testamento, as cartas, os Evangelhos, só foram acrescentados ao cânon, né? Depois de Paulo. Paulo estava escrevendo ainda. Essa era a última carta, só foi sendo acrescentado depois, ainda no primeiro século, e talvez mais para frente. Né? O que nós entendemos é que tanto o Antigo Testamento, citado por Paulo, quanto o Novo Testamento, que estava sendo escrito na época de Paulo, que agora faz parte do cânon total das Escrituras, são hoje a palavra de Deus. Podemos aplicar, então, aqui para toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Né? O fato é que nós não devemos desprezar partes da Bíblia. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem gente que pensa que só o Novo Testamento vale, mas quando Paulo falou isso, ele estava se referindo ao que tinha na época, o Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento. Lembra que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Paulo falou isso aos Romanos, você pode ver lá na carta de Romanos, capítulo 15, versículo 4.
Paulo também havia dito aos presbíteros de Éfeso, em Mileto, que jamais deixou de anunciar-lhes todo o desígnio de Deus, conforme Atos 20 e 27. Todo o desígnio de Deus, ou seja, tudo o que Deus diz é importante para o crente. Não podemos desprezar nenhuma parte. Portanto, toda a Escritura, agora Antigo e Novo Testamento, nos é proveitosa. De acordo com o versículo 16, toda a Escritura é suficiente para suprir nossas necessidades doutrinárias. Observe que Paulo afirma que toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Tudo isto tem a ver com aprendizagem, em etapas de modo gradual ascendente. Primeiro, o ensino. Sobe um degrau, repreensão. Sobe outro degrau, correção, sobe outro degrau, educação na justiça. O aprendizado começa com o ensino, né, que transmite um conhecimento e promove entendimento, aquele conteúdo. Os termos ensino e repreensão são naturalmente ligados à instrução e advertência nas áreas de doutrina. Ou seja, você como pai ensina o seu filho, e se ele sai da linha, né, daquele ensino, você o repreende. Meu filho, não é assim. Essa é a repreensão. Lembra o que eu ensinei para você? Não é desta forma que faz. Tem a ver, então, com a aprendizagem. A repreensão é importante, é imprescindível na aprendizagem de alguém. Aí também, os próximos termos, né? Você vê ali também a correção e a educação na justiça levam à ideia de ajuste e nutrição para um entendimento e procedimento corretos. Portanto, em busca por entendimento, pela verdade e por sabedoria, devemos sempre recorrer à Bíblia, porque ela é totalmente proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para qualquer área da nossa vida. Em terceiro lugar, devemos estudar as Escrituras, porque a Bíblia nos aperfeiçoa para toda boa obra, versículo 17. Toda boa obra. A educação correta proporciona ações corretas. O entendimento adquirido pelo estudo da palavra de Deus nos capacita a fazermos o que é correto e o que agrada ao Senhor. Como vimos anteriormente, os termos correção e educação na justiça implicam em mudança, não apenas de entendimento, mas também de conduta. Vamos pensar aqui num caminho. O ensino, quando alguém diz, olha, esse é o caminho correto. A repreensão acontece quando a pessoa o aluno, né, está saindo do caminho. Você diz, volte para o caminho. E a correção é o movimento de voltar ao caminho. Está sendo corrigido. Está voltando ao caminho. E o que é a educação na justiça? É o costume de andar já naquele caminho. Ele sabe que aquele é o caminho correto. Ele já foi educado. Precisa de menos repreensão e correção. Então tem a ver com ação, com boa obra. Essa é a ideia, com procedimento. Tá bom? Implica, então, não só na mudança de entendimento, mas, como falei, de conduta. Por exemplo, quando uma criança faz alguma coisa errada, alguém logo lhe diz, ei, deixa eu fazer isso, mal educado. Ou ela parece que foi mal educada, né? Ou vem aquela pergunta, você não teve educação? Neste caso, é evidente que a boa educação leva à boa ação. E uma má educação, ou a falta da educação, leva à má ação. Segundo, a Bíblia é completamente suficiente para nos capacitar para toda boa obra. No versículo 17, o apóstolo expõe claramente o propósito da educação mediante a palavra de Deus aos crentes, fazer-nos perfeitos, ou seja, maduros, né? E perfeitamente habilitados para toda boa obra. Logo, a Bíblia nos habilita para fazermos o que Deus espera que façamos. Podemos ter a certeza, então, de que temos tudo o que precisamos na Bíblia em si para agradar a Deus, porque a Bíblia veio dele.
é perfeita, é completa, é autoridade em nossas vidas. Ela nos equipa completamente para desenvolvermos a nossa fé e vivermos de modo que glorifica a Deus. Porém, alguém vai lembrar de que há coisas sobre as quais a Bíblia não fala especificamente. Por exemplo, a Bíblia não fala sobre cigarro, a Bíblia não fala sobre internet, e nem tudo que é derivado da internet. Não fala sobre estilos musicais, que conhecemos hoje em dia, até porque não existiam quando os livros da Bíblia foram escritos. Será que Deus não sabia que iriam existir? Sabemos que Deus deseja que seus filhos cantem louvores para Ele, mas não especifica com quais estilos musicais. Então, Ele não se importa com os estilos musicais? Tudo é relativo? Sim, é claro que Deus se importa. Toda a Escritura é suficiente para nos capacitar para realizarmos toda a boa obra. Como é que isso pode acontecer se ela não fala sobre todas as coisas? Então, precisamos considerar que precisamos usar a Bíblia com discernimento espiritual. Você já ouviu alguém perguntar, onde está escrito na Bíblia que não deve se fazer isso, ou que deve fazer, né? Ou que não deve usar isso? Onde está escrito? Para algumas pessoas, a Bíblia é como uma lista de regras que Deus nos deu para cumprirmos. Se não tiver lá, eu posso fazer. Não está dizendo nada, né? Nessa lista, há coisas que devemos fazer e coisas que devemos evitar. E então, se alguma coisa não está na lista, alguns pensam, Deus não se importa. Para essas pessoas, por exemplo, os tipos de música fazem parte de coisas que Deus não se importa, porque estilo musical não está na lista, entre muitas outras coisas. Mas será que é assim que funciona? Vejamos o que as Escrituras dizem. Primeiramente, vamos considerar o texto de Gálatas 5:19 a 21. Gálatas 5:19 a 21. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aqui temos uma lista de atos pecaminosos que devemos evitar, como a imoralidade sexual, como dissensões, como bebedeiras, etc. O fato é que alguém, ao ver essa lista, pode crer equivocadamente que as obras da carne são apenas as que estão na lista. Mas perceba que Paulo não tem a intenção de que essa lista seja exaustiva. Note que ele termina dizendo coisas semelhantes a estas. Em outras palavras, esta lista, como outras nas Escrituras, é intencionada para ser uma lista representativa. Olha, está vendo esses vários pecados aqui? Outros que não estão aqui, mas que são semelhantes a eles, também são obras da carne. Logo, Deus, então, isso fica claro para nós, Deus quer que nós usemos o quê? O discernimento. O que são coisas semelhantes? Eu preciso julgar. Eu preciso julgar. Veja só Hebreus 5:14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor da carta aos Hebreus deixa claro que o crente maduro espiritualmente tem uma mente treinada para poder distinguir entre o bem e o mal. E isso deve ocorrer mesmo se não tem instruções específicas a respeito de um assunto particular. Os pais sabem que seus filhos, quando crianças, precisam de instruções específicas, pois eles são imaturos. Se você chega com uma criança de 5 anos e diz, meu filho, arrume o seu quarto, será que ele vai entender o que é realmente arrumar o quarto, o que tem que fazer e tal? O pai vai ter que dizer, olha, esses brinquedos aqui, todos eles, você coloca na caixa de brinquedo. A sua roupa suja não é para deixar no chão, você coloca ali no cesto de roupa suja. Você tem que especificar coisa por coisa. Por quê? Porque ele ainda não entende. Mas quando o seu filho já tem mais idade, você pode muito bem dizer, meu filho, arrume seu quarto. Ele não vai dizer, o que eu tenho que fazer? Ele já sabe. Ele já sabe. E se ele não souber, leve ao médico, porque tem algum problema. Tem algum problema. Assim também, o crente imaturo é aquele que está preso a regras. Ele precisa, ele não conhece princípios.
Ele precisa de regras. Já o crente maduro tem discernimento espiritual porque conhece bem a palavra de Deus. Ele sabe que a Bíblia não nos equipa perfeitamente para toda a obra, nos dizendo decisões corretas, exatas, para tomar para cada situação que enfrentamos. Não é assim que a Bíblia age, né? Ou que Deus age através da Bíblia. Antes, ela nos providencia centenas de narrativas ilustrando situações específicas que possam assemelhar-se às que vamos enfrentar. Hoje pela manhã eu preguei sobre a vida de Davi. Nós não vivemos mais na época de Davi. Nós não enfrentamos aquelas coisas que Davi enfrentava. Mas nós tiramos lições, exemplos, princípios para as nossas vidas. Além dessas centenas de narrativas, né, a Bíblia nos dá milhares de mandamentos, proibições, dos quais podemos extrair princípios para aplicar a novos assuntos. Internet, por exemplo. Ela nos apresenta uma amostra da natureza e do caráter de Deus para que possamos tomar exatamente as decisões que Ele faria sem que tenha que nos dizer. Por exemplo, pense nos ensinamentos bíblicos que podemos colocar em prática nesta pandemia. Que narrativas, que exemplos nós podemos tirar? Você pode lembrar de Jó. Você pode lembrar que ele, apesar de todo o sofrimento, ele louvou ao Senhor e se manteve íntegro. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode lembrar do apóstolo Paulo, que orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que retirasse o espinho na carne, e Deus não o tirou. E simplesmente respondeu, a minha graça te basta. E ele aceitou e ficou feliz com isso. Você pode lembrar que Tiago diz que quando há alguém doente, que chamem os presbíteros e façam oração. Então você entende que nós devemos orar uns pelos outros. Você entende que devemos servir uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros. Será que você já orou tanto por outras pessoas como nesse tempo? Temos orado por muitos irmãos que eu nem conheço, mas eu estou citando os nomes. Esse irmão, esse irmão, esse irmão, esse irmão, porque estão doentes. É isso que Deus quer que nós façamos, e nós vemos isso nos exemplos bíblicos. Não precisa dizer, quando acontecer uma pandemia de Covid-19 lá no século 21 e tal, você deve fazer isso. Não, tem exemplos aqui para seguir. O crente tem que ter discernimento espiritual para enxergar esses princípios e colocá-los em prática. Na verdade, aqueles que insistem que se a Bíblia não fala especificamente sobre um assunto, então eles não importa o que fazemos, estão limitando a suficiência das Escrituras. A Bíblia se aplica a tudo. A tudo. Porém, para finalizar, nós temos necessidade de informações extrabíblicas para fazermos tudo aquilo que Deus quer que façamos. Isso aqui não está sendo de encontro ao que eu acabei de dizer. A Bíblia é tudo o que precisamos, né, para agradarmos a Deus, né? Ela se aplica a todas as coisas, na verdade, ela se aplica a todas as coisas. Mesmo assim, precisamos, isso está implícito na Bíblia, de informações extrabíblicas para obedecermos a Deus. Deixa eu dar um exemplo, os irmãos vão achar isso muito claro. Deus quer que sigamos as leis. Somos cidadãos, né? Se você vai aprender a dirigir um carro, você vai estudar o quê? Legislação de trânsito. Isso está na Bíblia? Não. Você precisa estudar legislação de trânsito, aprender a dirigir, obedecer para poder obedecer a Deus. Nós precisamos conhecer os decretos, as leis, a Constituição, para seguirmos as leis do nosso país, e assim vamos fazer o quê? Vamos obedecer a Deus. Vou sempre puxar para o lado da música, né? Um pouquinho. Tantas vezes nas Escrituras tem a ordem, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Deus se agrada que seu povo cante a Ele. Faça uma aula de canto. Isso não está nas Escrituras, não é obrigatório. Mas se você quer agradar a Deus, sabendo que Ele quer que nós cantemos a Ele,
Faça o melhor possível. Busque compreender isso. E aí entra na questão dos estilos musicais. Será que Deus acha que tudo é relativo? Eu posso usar qualquer estilo musical? Lembra aquela lista lá que nós lemos em Gálatas? Prostituição, impureza, lascívia e tal, e tal, e tal. Será que não existem estilos musicais ou músicas, até com as letras, que parece que se assemelha com algumas daqueles pecados? Músicas de letra indecente, música que quando você ouve, você já pensa em determinado contexto pecaminoso. E aí, você pode usar esse tipo de música, mesmo que tenha uma letra santificada, bíblica, na igreja? Nós precisamos o quê? Discernimento. Eu não preciso estudar teoria musical, mas eu tenho que ter um entendimento, uma noção básica, pelo menos, de como a música me afeta. Para sabermos, será que isso vai agradar ao Senhor? Será que com esse efeito que essa música causa, este estilo causa, eu vou estar sendo reverente e santo diante do Senhor? Você pode aplicar isso para várias coisas, para vestimenta, por exemplo. A Bíblia fala que tipo de vestimenta tem que usar? Não. Mas se você for lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, se eu não estou enganado, diz que a mulher deve se vestir com traje decente e modesto. Talvez para uma pessoa, decente significa uma coisa totalmente diferente de outra. Mas tenta imaginar, por todo o contexto geral das Escrituras, o que vai agradar ao Senhor. Mulheres, eu sei que nós temos uma região praiana. Será que uma mulher crente andar de biquíni na praia para todo mundo ver, isso seria a coisa mais agradável e reverente a Deus? Tenha um discernimento. O que será que a Bíblia fala sobre isso? Sobre modéstia, sobre pureza, sobre santificação, sobre reverência. O que aquela forma como eu estou vestido vai a comunicar para outra pessoa ao lado? Veja, nós precisamos ter certas outras informações, né, para podermos obedecer a Deus, o que diz na sua palavra. O que diz na sua palavra? Devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Então, se o nosso alvo é aplicar os princípios bíblicos a assuntos relacionados à música ou qualquer coisa, devemos buscar ter um entendimento sobre aquela área. Né? Entender algumas dessas coisas podem requerer um pensamento e trabalho cuidadoso. Mas é isso que é necessário para aqueles que querem agradar a Deus com suas escolhas, com suas ações, aplicando a Bíblia às decisões contemporâneas, incluindo a música que apreciamos, a vestimenta que usamos, o lazer que realizamos ou que temos, qualquer coisa, o seu trabalho, tudo. Assim poderemos servir ao Senhor com entendimento, fazer o que lhe é agradável. Enfim, embora vivamos numa sociedade envolvida por uma cultura pós-moderna, que não crê na verdade absoluta e não confia na razão humana, tentando impedir assim o conhecimento a respeito do Deus verdadeiro, sabemos que Deus se revelou ao homem de modo sobrenatural, mas também de modo racional. Ele nos deu um livro para o conhecermos, além da sua criação. Deus nos deu um livro sagrado. Eu lembro de uma professora de seminário que ela disse, olha, você não precisa aprender o grego, o hebraico, o aramaico. Você só precisa saber ler o português correto. As vírgulas, o ponto. Né? Você precisa entender tudo. Para poder não pregar uma heresia por causa de erro de português. É claro que o hebraico e o grego enriquecem muito no seu estudo bíblico. Mas precisamos o quê? Trabalho cuidadoso, disciplinado, para buscarmos o melhor entendimento, para fazermos a vontade de Deus. Logo, na contramão do pós-modernismo, devemos buscar o entendimento verdadeiro nas Escrituras. Hoje vimos 3 razões por que devemos estudar a Bíblia. Porque é confiável para ser seguida em todo o tempo. Porque é proveitosa para nos dar entendimento. Porque nos aperfeiçoa para toda boa obra. Neste mundo pós-moderno, cujo pensamento gera total incerteza e insegurança, encontramos segurança real e entendimento verdadeiro somente na palavra de Deus. Amém? Senhor, nosso bendito Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra.
que nos revela a tua verdade. Ajuda-nos a viver essa verdade, Senhor, e pregar essa verdade. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, a todos uma boa semana e até a próxima oportunidade.